Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde a todos, ótimo dia. Sextou, né? Por isso que eu tô meio confuso aqui, meio perdido com o tempo. Tá chegando o Natal e sextou com o final de Mundial de Clubes. Manchester City e Fluminense se enfrentam hoje às 3 horas da tarde, lá na Arábia Saudita, no estádio King Abdullah Sport City. 3 horas da tarde o jogo, o grande jogo aí do Fluminense. Para o Manchester City também, a gente sabe que as equipes brasileiras acabam dando um valor muito grande para o Mundial de Clubes, diferente dos europeus. Mas não deixa de ser um grande jogo, não deixa de ser uma partida importantíssima, até porque Manchester City nunca conquistou o Mundial de Clubes, nem o Fluminense. Então, é um título inédito para qualquer uma das equipes. Então, um jogão de futebol hoje às 3 horas da tarde. Antes de mais nada, dar o recadinho do nosso parceiro aqui no R-City, a Quero Passagem. Quero Passagem, ó, tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, Natal principalmente, né? Você que deixa tudo para a última hora, ainda dá tempo de comprar passagens de ônibus para qualquer parte do Brasil. A Quero Passagem é uma agência de turismo online que chegou ao Brasil para oferecer a solução ideal àqueles que pretendem realizar viagens de ônibus por todo o território nacional. Com um buscador online, a Quero Passagem ela trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividade e oferece uma série de serviços úteis que facilitam sua vida na hora de viajar. E o principal, né, o que todo mundo quer saber, com ótimos descontos, com muito conforto, então preço justo e conforto é com a Quero Passagem, tá? Do Oiapoque ao Chuí, a Quero Passagem leva você de ônibus para qualquer parte do Brasil. Natal, Ano Novo, a Quero Passagem é a opção ideal para você viajar, tá bom? Obrigado para Quero Passagem aí, parceira do R-City. E agora, sem mais delongas, vamos falar deste jogão de futebol. Manchester City e Fluminense. O Manchester City venceu o Urawa Reds por 3-0, enquanto o Fluminense venceu os africanos do Al-Ahly por 2-0. Porém, em situações aí diferentes as duas partidas, mas a gente já chega lá, tá bom? Primeiro que os uniformes já foram definidos, o Fluminense vai jogar com seu uniforme tricolor tradicional, enquanto o Manchester City joga com a camisa azul bebê, também camisa tradicional dos ingleses. E temos algumas polêmicas aí para o jogo de hoje, para dar uma apimentada ainda mais nessa final de Mundial de Clubes. A primeira foi a de um jornal inglês que citou o Fluminense como equipe de aposentados. O time do Fluminense, que é sabido por todos, é uma equipe que tem vários jogadores aí acima dos 30 anos. Felipe Melo com 40, Fábio com 43. É uma equipe bem experiente. Mas a equipe citou, a equipe não, né? O jornal inglês acabou citando como uma equipe de aposentados. Tem até o trecho aqui, ó. Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título, um time brasileiro com 7 veteranos do futebol. É só um trecho, tá? O início do texto publicado pelo The Telegraph. Então, o jornal menosprezou aí o Fluminense, isso aí pode ser um ponto que o Fernando Diniz use até, quem sabe, como motivação para o jogo de logo mais. E a segunda polêmica foi ali o desprezo, né, do Haaland com alguns filhos de jogadores do Fluminense. As esposas do Paulo Henrique Ganso e do Samuel Xavier citaram o acontecido em um shopping lá na Arábia Saudita, elas citaram nas suas redes sociais e comentaram que as crianças são extremamente fãs do Haaland, né, um dos melhores jogadores do mundo, e que eles chamaram o Haaland pedindo uma foto, pedindo um oi sequer, e o Haaland, falar o português bem claro, cagou e andou para eles, né? Então, deixou as crianças chateadas, porém, as mães acabaram postando nas redes sociais. Isso pode acabar criando também um clima mais hostil
não na partida, né? Mas pode trazer alguma motivação a mais para os jogadores do Fluminense, até porque são colegas de trabalho. Eu acho que eu imagino que o Haaland não sabia que era filho de jogadores do Fluminense, mas era um shopping que estava vazio, segundo a mulher do Ganso, e mesmo assim ele não deu a mínima atenção para crianças. E quando é com criança, a gente fica um pouquinho chateado. Quem é pai, quem é mãe, principalmente, sente a dor da criança, né? E agora, saindo das polêmicas, o City, acho que quase todo mundo já sabe, não conta com o Haaland, né? O próprio Haaland aí que desprezou as crianças. Doku, esse nome é bem característico, e De Bruyne, esses três jogadores não têm condições de jogo e sequer estão entre os relacionados do torneio, né? Então esses não têm nenhuma possibilidade porque não estão nem inscritos no Mundial de Clubes. E a tendência é que Fluminense e Manchester City mantenham a escalação da partida de semifinal. É aquela, né? O time que está ganhando não se mexe, então o Fluminense nem o Manchester City vai mexer no elenco, tá? No time titular para a partida de daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Tem muita gente falando que o Manchester City não vive uma boa fase, que a equipe, que enfim, o Fluminense tem até mais condições de jogo por conta da má fase do City. Mas, pegando aqui os últimos 10 jogos do Manchester City, tem os números aqui, ó. 5 vitórias do Manchester City, 4 empates e 1 derrota. Também não é uma fase ruim, né, gente? Vamos combinar que, pô, o meu time, né, o Corinthians, se ele tivesse numa fase pequena queda aqui da internet, já solucionado o problema, então eu não sei onde que parou, mas só citando novamente rapidinho, né, os últimos 10 jogos do Manchester City foram 5 vitórias do City, 4 empates e 1 derrota. E o Fluminense, na mesma sequência de partidas, são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A gente pode até ponderar esses números, porque o Fluminense, no fim do Campeonato Brasileiro, deixou um pouco de lado o Campeonato Brasileiro para focar no Mundial de Clubes. O Manchester City teve jogo de Liga dos Campeões entre essas 10 partidas. Então, são jogos que o Manchester City não poderiam perder o foco. Então, essa diferença nesses números pode até usar esse tipo de argumento, porque o Fluminense, no fim do Brasileiro, realmente deixou a competição um pouquinho de lado. Falando do jogo do Manchester City contra os japoneses do Urawa Reds, o Manchester City teve um volume de jogo imensamente maior que o do Urawa Reds, jogou muito mais e nem fez força para jogar tão bem assim, mas o Manchester City jogou com extrema facilidade contra os japoneses do Urawa Reds. Porém, algumas falhas, no meu ponto de vista, foram expostas. Eu acho que o Fernando Diniz saberá como usar no jogo de hoje. O Manchester City venceu por 3-0, né? Como eu disse no início do vídeo. O Marius, jogador do Urawa Reds, marcou contra o primeiro gol. Kovacic e Bernardo Silva marcaram, né, os 3 gols da vitória do City. E esses erros que eu citei aqui, eu acredito que seja o principal deles, a saída de bola ali no campo defensivo, buscando aquela ligação para o ataque. O time do Guardiola, obviamente, vai sair tocando, é muito semelhante até com a equipe do Fluminense. Só que o Manchester City errou muitos passes, cedeu oportunidades claras de gol para o Urawa Reds, mas a equipe japonesa não tinha toda aquela qualidade técnica para marcar o gol. Então, o Manchester City ele falha muito nessa saída de bola. Se o Fernando Diniz souber treinar, se treinou bem, se trabalhou bem essa pressão na saída de bola do Manchester City, pode ser um caminho muito interessante para o Fluminense que é azarão para o jogo de hoje, quem sabe surpreender e ser o campeão do mundo. E o lado do Fluminense, o Fluminense que venceu por 2-0,
sejamos sinceros, sofreu sustos. O Al Hilal pressionou muito o Fluminense, principalmente em contra-ataques. Então, teve oportunidades ali claras até de marcar gols. O Fábio fez duas grandes defesas na partida da última terça-feira. Terça-feira quem jogou foi o City. Na última segunda, o Fábio fez duas defesaças. Então, o Fluminense sofreu um pouco mais para chegar na semifinal. 2-0 para o Fluminense. Quem não acompanhou a partida pensa, tranquilo, 2-0, não é um placar ali seguro. Mas não, o Fluminense sofreu ali, principalmente no primeiro tempo. Sofreu uma pressão em alguns momentos da partida. O Al Hilal foi até melhor. E o que mostra a partida do Fluminense, que é uma defesa mais lenta. Eu até falei isso no primeiro vídeo do Mundial de Clubes do Fluminense. E o Manchester City, sabendo aproveitar isso com seus jogadores de velocidade, pode surpreender não, porque o City é favorito, mas pode ser um caminho mais fácil para a equipe do Guardiola marcar o gol, né, e abrir o placar contra o Fluminense, em jogadas de velocidade, pegando a defesa do Flu exposta. É quase impossível, né? O Manchester City vai propor o jogo, mas são duas equipes que jogam ali de maneira muito semelhante, com toque de bola, não são equipes que vão se retrair no campo defensivo. Tem tudo para ser um jogo bem aberto, bem interessante, mas o Manchester City acaba sendo muito favorito por conta do material humano que o Manchester City tem. E o Diniz chegou a falar em coletiva ontem que não vai mudar o estilo de jogo. Muitas pessoas até citaram que o Fluminense poderia jogar de uma maneira mais recuada, uma maneira mais reativa no jogo de hoje, mas o Fernando Diniz disse que não. Ele acredita nas convicções dele de jogo e não vai fugir do seu esquema tático. Provável Fluminense para hoje é com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo. André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Keno. E o provável City com Ederson, Walker, Stones, Akanji e Aké. Kovacic, Rodri, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish e Foden. Fernando Diniz, treinador do Flu. E Pepe Guardiola, treinador do Manchester City. Manchester City, para mim, favorito. Poderia ter um favoritismo maior caso tivesse Haaland, De Bruyne, mas eu acho que diminui. Deixa um pouco mais parelha essa partida, mas mesmo assim, eu acho que o Manchester City é o grande favorito. Tem grandes jogadores. Eu acho que o jornal lá da Inglaterra ele tratou de maneira desrespeitosa o agora sim, internet restabelecida. E eu acho que o Manchester City, ele, mesmo com esses desfalques que são extremamente importantes, é verdade, mas o Manchester City ele tem um material humano muito bom, muito acima do Fluminense. E o jornal lá, o The Telegraph, ele tratou com um certo desrespeito, um certo menosprezo. Eu acho que isso pode até motivar o elenco do Fluminense, mas eu acho que principalmente no setor defensivo, o Fluminense vai sentir muito a boa equipe do Manchester City, vai sofrer muito, até porque da linha ali de 4 defensores, que é Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo, 3 desses jogadores são jogadores acima de 30 anos e vai pegar uma equipe como a do Manchester City, que está em meio de temporada com os jogadores voando, caso de Grealish, caso de Foden, caso do Bernardo Silva, do Rodri, que fez uma ótima partida contra o Urawa Reds. Então, principalmente, né, além da qualidade técnica ser superior do Manchester City, tem esse ponto de ser fim de temporada aqui no futebol brasileiro
e meio de temporada, no momento que os jogadores estão no auge da temporada ali, estão voando baixo. Então eu acho que o Fluminense não leva a melhor e vai ser vice-campeão do mundo. Acho que o Manchester City leva o título mundial. Principalmente se o Fernando Diniz ele não abrir mão ali das suas ideias. Eu acho que hoje é um jogo totalmente diferente. Então, ele tem que focar mais nesse setor defensivo, ele tem que resguardar mais a defesa. Eu acho que hoje seria o momento de um novo esquema tático, quem sabe de mais um volante ali de pegada, mais um zagueiro ali na marcação, David Braz, enfim. Eu acho que o Fluminense poderia ali focar mais na marcação, tentar surpreender nos contra-ataques com jogadores de velocidade, o Keno, o Arias que fez uma grande semifinal contra o Al Hilal. Mas se o Fernando Diniz realmente não mudar suas convicções para o jogo de hoje, o Manchester City é o grande favorito e será o campeão do mundo. Caso o Fernando Diniz tenha essa, entre aspas, humildade, eu acho legal ele acreditar nas convicções dele, mas eu acho que cada jogo é um jogo e hoje é um jogo totalmente diferente. É uma equipe da Europa, atual campeão da Liga dos Campeões. Eu acho que é um jogo ali que a equipe do Fluminense tinha que jogar de uma maneira diferente. Vou terminar rapidinho aqui antes que a internet vá para o vinagre de vez. Então, 2-0 para mim o palpite de hoje entre Manchester City e Fluminense. 2-0 para os ingleses. Eu quero muito saber a sua opinião. Comente aqui qual o placar do jogo de hoje. Se o Fluminense vai surpreender e depois de 11 anos teremos um novo campeão mundial brasileiro. Tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o projeto da R-City, tá? Peço perdão aí pelas quedas na internet, mas a internet no Brasil acaba nos pregando essas peças. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!